Os protestantes dizem que acreditam em Jesus, mas negam o que ele ensinou. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eles estão negando uma ordem dada diretamente por Jesus. Os protestantes dizem que conhecem a Bíblia, mas não sabem interpretar nem ao menos uma simples frase, direta e objetiva, porque, se soubessem interpretá-la, eles não fundariam tantas igrejas. Uma só é a Igreja de Cristo, e é aquela fundada por Cristo e entregue a Pedro, e não a Lutero, 1500 anos depois. Os protestantes dizem que são iluminados pelo Espírito Santo quando fundam as suas mais de 50.000 denominações diferentes entre si. Como pode o Espírito Santo inspirar uma pessoa a criar uma igreja que batiza crianças e outras não? Uma igreja que admite o divórcio e outras que o repudiam. Uma igreja que aceita a mulher como pastora e outras não. Uma igreja que pratica a Santa Ceia e outras não. Uma igreja que ensina que devemos guardar o sábado e outras não. Algumas igrejas ensinam a teologia da prosperidade e outras a repudiam. Como poderia o Espírito Santo ser tão contraditório? É óbvio que eles recebem inspiração de um espírito, mas esse espírito não é santo não. É o espírito do pai da mentira, do enganador, daquele que veio para trazer confusão. Infelizmente os protestantes não se dão conta disso. Ora, se todas essas igrejas ditas evangélicas são tão diferentes entre si, e a verdade é uma só, como é possível um evangélico ter certeza que está no caminho certo, ou que o seu pastor está pregando a verdade? Se existem tantos outros pastores que também dizem seguir a Bíblia e afirmam que são ungidos pelo Espírito Santo. Os protestantes se acham muito espertos, mas eles esquecem que o demônio é muito mais esperto do que eles. Os evangélicos pensam que entendem a Bíblia, mas, na verdade, tudo o que eles conhecem é a interpretação pessoal deste ou daquele pastor. Nós católicos temos a Bíblia, o catecismo, o cânon e todo o magistério da Igreja para nos orientar. Os protestantes dizem que acreditam em Jesus, mas não rezam a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus. Não obedecem aos apóstolos que foram enviados por Jesus, porque dizem que não acreditam em homens. Depois da ressurreição, diz o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Assim o Senhor Jesus edifica sobre Pedro a igreja, e lhe confia as suas ovelhas para apacentá-las. Nós católicos temos a sagrada tradição dos apóstolos e o sagrado magistério da igreja, o que é negado pela fé protestante. Os protestantes dizem que não acreditam em homens, mas acreditam e seguem a doutrina de Lutero. São muito contraditórios, não é mesmo? Os protestantes dizem que acreditam apenas naquilo que está escrito na Bíblia, mas são os primeiros a negá-la quando afirmam que só a fé salva. A mesma Bíblia ensina que a fé sem obras é morta. A mesma Bíblia ensina que o cristão deve perseverar até o fim para ser salvo. E ainda acrescenta que seremos julgados, todos, por nossas ações, boas ou más. O princípio protestante, e não bíblico, ensinado por Lutero, de só a Bíblia. Nada mais falso do que esse princípio. Os cristãos do primeiro século não dispunham de Bíblia, e nem os cristãos dos séculos seguintes. Na verdade, os cristãos só puderam contar com a Bíblia para consulta como hoje, muitos anos depois da invenção da imprensa, que só aconteceu no ano de 1455. E, detalhe, ela não caiu do céu,
já prontinha com zíper e tudo, como pensam os protestantes. Levaram-se séculos de debates, com inclusão e exclusões de livros, até ela chegar ao atual formato, quando nem ao menos existia o protestantismo. Os protestantes negam a Bíblia, quando dizem que Jesus não está presente na Eucaristia, que a hóstia consagrada é apenas um símbolo. Então, o que significam as palavras de Jesus, quando ele disse: "Pois a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele." Você ficaria com a palavra verdadeiramente de Jesus Cristo, ou com a palavra relativamente dos pastores protestantes. Os protestantes negam o que está escrito na Bíblia, quando dizem que não é preciso padres para perdoar nossos pecados, que basta apenas pedir perdão diretamente a Deus. Mas, na Bíblia está escrito: "Recebei o Espírito Santo, e a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos." Quem é que honra mais a Deus, aquele que obedece a seus mandamentos, ou aquele que desobedece? Os protestantes não acreditam que a Santa Virgem Maria é também a Mãe de Deus. Então, eles não acreditam na Santíssima Trindade, porque ela é composta pelas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos formam um único Deus. Portanto, Jesus também é Deus, e sendo assim, a mãe de Jesus também pode ser considerada a mãe de Deus. Simples assim. Os protestantes dizem que somos idólatras, mas os pastores e seus membros se ajoelham e se prostram diante de réplicas da Arca da Antiga Aliança. Porém, eles não chamam esses pastores de idólatras. Só os católicos são chamados assim. Eles idolatram até lencinhos embebidos no suor de alguns pastores, mas não acham que isso é idolatria. Em algumas denominações, acontece a distribuição de lembrancinhas, sabonetinhos, para espantar o olho gordo, vidrinhos de óleo ungido, rosas consagradas, etc, etc. Mas nada disso, para eles, é idolatria. Somente os católicos é que são idólatras. Todos pensam assim, porque todos sofreram a mesma lavagem cerebral, que é muito difícil de reverter. Eles ainda não conseguiram compreender o que é idolatria e o que é veneração aos santos. A Bíblia diz que Maria será chamada de bem-aventurada por todas as gerações. O crente a chama de mulher pecadora, como qualquer outra. O protestante rasga os textos sagrados e jura defender a Bíblia. Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo com a visita da mãe de Jesus, chamou-a de Mãe do meu Senhor. O crente protestante a chama de mulher como outra qualquer. Como pode um protestante dizer que ama a Jesus e ao mesmo tempo desprezar a sua mãe? Por que fundam tantas igrejas, se eles mesmos dizem que igreja não salva ninguém? Se todos dizem que Lutero foi necessário para consertar os erros do catolicismo, por que todos estes grupos não permaneceram com Lutero? Deveriam ser todos luteranos, não é mesmo? Lutero foi levantado por Deus, ou pelo diabo? Se foi por Deus, por que não permaneceram com Lutero e criaram tantas denominações? Se foi pelo diabo, por que lhe dão ouvidos e o têm por mestre e ídolo? Se algum protestante nos convencer de entrar para o protestantismo, em qual das mais de 50.000 denominações protestantes deveremos acreditar? O grande problema da maioria dos católicos frouxos que mudam para seitas protestantes é que eles têm pouco conhecimento sobre a religião católica, e menos ainda sobre as seitas protestantes.
E por conta disso, se deixam enganar por qualquer um, que põe uma Bíblia embaixo do braço, aluga uma salinha qualquer, e diz que aquilo é uma igreja. Que serve apenas para tirar dinheiro de pessoas ingênuas.